Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, obrigado por esse momento, mais esta oportunidade em que o Senhor nos reúne como igreja. Venha falar com todos nós, Senhor. Abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, ó Pai. Que o Senhor possa sondar o nosso coração nesse momento, para que o Senhor mesmo possa penetrar a Tua palavra no mais profundo do nosso ser. Confiamos esse tempo nas Tuas mãos, ó Senhor. Assim oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando foi escrito os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foi escrito em um determinado momento no princípio da igreja, mas quando nós olhamos para o evangelho de João, ele foi escrito depois de um tempo muito distante, alguns anos à frente. João estava bem velho de idade já quando ele escreveu este evangelho. E podemos entender de uma forma assim, que João escreveu este evangelho para a igreja. Então você vai dizer para mim, não, mas eu creio no Senhor, Ele é a minha vida. Mas de uma forma, irmãos, ele toca notas mais profundas quando ele escreve este evangelho. E podemos dizer sem erro nenhum, irmãos, João escreveu esse evangelho para a igreja. Estava tendo um problema já na igreja, antes dele escrever este evangelho. Você se lembra quando Paulo disse, quando eu sair daqui do meio de vocês, entrarão lobos, devoradores, que não pouparão a alma de vocês. Então, irmãos, as pessoas estavam no meio ali, esses lobos, os falsos irmãos, estavam dispostos a destruir o trabalho. Então, com essa preocupação que João estava vendo isso que estava acontecendo. E João escreve o evangelho de uma forma exuberante, irmãos. De uma forma totalmente diferente daquilo que os outros irmãos escreveram. Você vê como Mateus, Marcos e Lucas, eles se parecem. E muitas passagens estão na mesma proporção. Mas quando você vê o evangelho de João, ele é totalmente diferente. João coloca algo que para os gregos naquele momento
era de extrema importância, o Logos. Ele se preocupava muito em saber quem era o Logos, quem era que construiu todas essas coisas. E João descreve para nós, antes mesmo de Gênesis, irmãos. O livro que João escreve, o Evangelho, ele vai mais antes do que Gênesis, irmãos. Porque ele diz que no princípio, o Logos, o Verbo, estava com Deus. Foi antes de Deus criar todas as coisas. Ele já estava com Ele. E o Verbo era Deus. E ele diz que todas as coisas que foram feitas por Ele e por intermédio dEle. E nada do que foi feito, Ele não estava junto, irmãos. Então você vê, ele vai muito antes de Gênesis. João cava mais profundo, irmãos. Ele mostra para nós que nós temos que nos aprofundar. Por isso que ele leva a igreja por uma dificuldade que estava tendo no princípio. E ele leva essas palavras com tanto amor, irmãos, mostrando para nós e para aquele povo naquele momento, de fato, quem era Jesus. Não é que os outros evangelhos não mostraram Jesus, sim, mostrou. Mas a forma que João escreve é uma forma mais particular, uma forma mais íntima, da forma que João vivia com Jesus todo o seu tempo. Então aqui ele aponta esse João, que não é ele, mas o Batista, que esse João foi testemunha para que testificasse da luz. E ele logo explica, ele não era luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Ele diz, a luz que ilumina todo homem. E Jesus disse essas palavras, eu sou a luz do mundo. E você vê que maravilhoso, irmão. E ele diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não quis, irmãos, conhecer o Senhor. E João vai como que se aprofundando, mostrando para nós as insondáveis riquezas de Cristo, irmão. Que maravilhoso. E mostra para nós algo que nós precisamos conhecer mais. E ele diz, e o Verbo se fez carne. Essa realidade, irmão, de Jesus, o grande eu sou, se fazer carne. O Verbo, Deus se fazendo carne. Precisamos conhecer. Isso que João disse aqui. E veio, irmãos, cheio de graça e de verdade. Aí ele diz, e vimos a sua glória. João contemplou isso, irmãos. João viu com seus próprios olhos. Tocamos nele, como a glória do unigênito do Pai. Quando, irmãos, Jesus conheceu João era bem jovem. João foi o apóstolo mais jovem a ser chamado a caminhar com o Senhor. Segundo alguns historiadores, ele tinha entre 17 e 20 anos de idade. O mais jovem de todos. Quando ele escreveu este evangelho, ele tinha quase 90 anos de idade, irmãos. Então ele viveu uma vida longa com o Senhor, uma vida extensa. Conhecia quem era o seu Senhor. Tinha muita devoção ao Senhor. E é isso, irmãos, que hoje nós precisamos ter mais com o nosso Senhor. Devoção. Amar Ele acima de todas as coisas. Eu peço que você abra, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aqui mostra para nós quando o nosso Senhor encontrou pela primeira vez Pedro, João, Tiago e André. Lucas capítulo 5, o verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-lhes, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Se você olhar esse texto, se você olhar em Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1, conta a mesma narrativa. Aqui no Evangelho de Lucas conta algumas coisas a mais para que você possa entender. Mas esse foi o primeiro momento em que Simão, chamado Pedro, encontrou o Senhor, André, Tiago e João. E aqui faz menção que eles eram filhos de Zebedeu. E o que chama a nossa atenção aqui, irmãos, é que no final do verso 11, eles deixaram tudo. Penso nós que poderiam ter conversado com seu pai, Tiago e João, e nós vamos seguir o Senhor. E o seu pai não fez questão de impedi-los de seguir o Senhor, porque aqui começou uma grande caminhada de João, aqui que eu estou fazendo menção para os irmãos, daquele a quem ele dizia, ele mesmo dizia, aquele a quem o Senhor ama. Irmãos, nós precisamos viver uma vida cristã desarraigada desse mundo, irmãos. Quando Jesus fez esta milagre, irmãos. Eles tinham pescado toda a noite, não tinha pegado nada. E aqui Jesus deu ordem para eles lançar a rede. E você viu que Pedro disse: nós trabalhamos a noite inteira, irmão. Senhor, não pegamos nada. Lance a rede que vocês vão pegar. A quantidade foi tão grande que veio outros barcos para ajudar. Senão os barcos iam afundar, irmãos. E Pedro ficou perplexo com isso. E disse para o Senhor, prostrou diante dele e disse: Senhor, eu sou um pecador. Pedro falou para ele. E ali se apoderou deles grande admiração de todos os companheiros, de todos os barcos que estavam ali. E ali mostra Tiago, João, filhos de Zebedeu, e disse para eles: não temas, vocês agora serão pescadores de homens. A pesca foi maravilhosa, irmãos. Teve peixe até demais. Mas, irmãos, ele disse para eles: deixe o que vocês estão fazendo agora. Vocês não vão mais pescar peixes. Vocês agora vão pescar homens. Eles deixaram tudo, irmãos, na mesma hora. Por isso nós temos que analisar na nossa vida cristã, como nós estamos vivendo. Uma vida desarraigada deste mundo, irmãos. Eles eram pescadores profissionais. Com certeza tinham os seus barcos que gostavam, as suas coisas, os seus apetrechos que gostavam. Mas, irmãos, eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Muitos hoje querem continuar fazendo as suas coisas que gostam e têm prazer e seguir o Senhor. Vou dizer para você, não tem como, irmãos. Não tem como nós viver uma vida dividida com o Senhor. Ou você deixa tudo e segue o Senhor, ou você continua com as tuas coisas. Você acha que foi fácil para esses pescadores deixar tudo que eles faziam para seguir o Senhor? Não foi, irmãos. Mas uma palavra, aquilo que o Senhor disse para eles: vocês não vão pescar mais peixes. Com certeza, vocês não vão ter mais essa como profissão. Com certeza eles pescavam para comer, irmãos. Vocês não vão ter isso mais como profissão. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Vocês vão ser cooperadores do meu reino. Eles obedeceram, irmãos. Tão maravilhoso que nós temos que analisar o que é o Senhor para nós.
o que Ele tem sido para nós. Eu estava lendo um livro, irmãos, e eu vi um comentário de um irmão, e eu achei importante compartilhar com os irmãos. É de um irmão do passado chamado Charles Lamb. Ele era um escritor inglês, ele era um admirador de Shakespeare. E certa vez em uma conversa informal entre amigos, fizeram uma pergunta para ele. Se fosse possível que aparecesse alguns homens importantes do passado, aqui agora, no nosso meio, em carne e osso, o que aconteceria? E ali quando citaram para ele, se Cristo aparecesse nesta sala, este irmão disse assim, ele ficou mudo e a sua postura, e gaguejou e disse, se Shakespeare aparecesse aqui, teríamos todos que nos colocar de pé. Mas se ele disse assim, Cristo aparecesse aqui, teríamos todos que nos pôr de joelhos. Esta é a reverência nossa ao Senhor, irmãos. Um escritor inglês que tinha como admiração Shakespeare. Um homem tão importante, irmãos, que todo mundo conhece quem é William Shakespeare. Mas, irmão, a devoção. Quando falou de Cristo, ele mudou a face, irmãos. Ele se emudeceu, gaguejou e disse, até se ele pudesse aparecer aqui, qualquer pessoa famosa, mas se Cristo, irmão, aparecesse nessa sala, todos nós teríamos que pôr a nossa boca no pó. Porque Ele é, irmãos, grande sobre todas as coisas. Irmão amado, como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, irmãos, desarraigado desse mundo, libertos das coisas desse mundo, irmãos. Porque Gálatas 1:4 diz que Ele morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Isso foi uma realidade que Cristo fez, irmão. Mas como nós estamos respondendo a esta vida? Vivendo uma vida desarraigada desse mundo? Livres de todas as coisas, irmãos? Você lembra, irmão, que Deus, quando libertou aquele povo do Egito, Ele gastou um dia para tirar aquele povo, irmãos, do Egito. Ele levou esse povo ao deserto, e esse povo ficou 40 anos, irmãos, para tirar o Egito de dentro daquele povo. E qual foi o resultado? Todos prostraram no deserto, irmão. Todos. Eles não permitiram que o deserto fosse, Egito, aliás, fosse tirado de dentro deles. Porque quando aconteceu aquela situação com Caleb e Josué, sobre os espias, que o irmão sabe a história, mandaram espias para ver se era possível eles entrarem naquela terra. Eles voltaram com uma notícia, não tem como, e todo o povo ficou desesperado. Não tem como nós entrar naquela terra. E começaram a reclamar, irmãos. Reclamar. E Deus se indignou com essa reclamação desse povo. Tanto é que Moisés intercedeu por esse povo. Moisés intercedeu que o Senhor tivesse misericórdia deles, irmãos. Mas você sabe o que aconteceu? Todos se prostraram no deserto. Agora, olhando para nós, irmãos, o Senhor nos libertou desse mundo. Tirou nós, e como diz a palavra, nos desarraigou desse mundo perverso. E Ele tem dito a sua palavra a todos nós. Será que eu e você tem respondido para Ele, para que o mundo seja tirado de dentro de nós, irmãos? Ele vai voltar, querido irmão. O que nós vamos falar para Ele? Será que nós vamos ficar prostrados diante desse mundo? Irmãos amados, não é isso que Ele quer de nós. Ele levantou Moisés, irmãos. Moisés caminhou com esse povo, e o povo não quis se arrepender, irmãos. Talvez nós olhamos para lá, naquele tempo, e dizemos, como que aquele povo conseguiu, irmão? Vendo todas as maravilhas, vendo o mar vermelho sendo aberto, irmãos. Como que esse povo pôde blasfemar do Senhor? É fácil nós olharmos para lá. Olha para a tua vida, irmão. Como nós podemos negar o nosso Senhor depois de tudo que Ele fez por nós?
Depois de tudo que Ele passou naquela cruz, irmãos, como podemos deixá-lo? Como podemos dizer que tem algo que impede eu e você de viver essa vida, irmão? Como nós temos condição de dizer isso para Ele? Depois de tudo que Ele fez, depois de Ele dizer todas aquelas palavras, e no final Ele dizer: Pai, está tudo consumado, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como eu e você pode, irmãos, viver uma vida tão indiferente dEle? Nós não podemos, irmãos, continuar assim. Ele tem pregado, Ele tem dito a Sua palavra para nós. Ele tem usado, irmão, de inúmeras situações para falar da Sua palavra com todos nós. Ele nos tirou desse mundo. E agora pela cruz, irmão, Ele tem tirado o mundo de dentro de nós. Porque vamos ser sinceros, irmãos, nós amamos o mundo. Nós amamos o mundo e as coisas que estão no mundo. Ou isso é mentira que eu estou dizendo para os irmãos? Não é, irmãos. Muitas vezes nós olhamos as coisas do mundo e os nossos olhos brilham, irmãos. Nós temos prazer nas coisas do mundo, irmãos. Nós não pertencemos mais aqui, irmão. Nós pertencemos a um reino celestial, a uma pátria celestial, irmãos. Não pertencemos mais a este mundo. O que nós vamos dizer para o Senhor quando Ele vier buscar, irmãos, todos nós? Que nós temos isso, nós vamos fazer aquilo, temos algo para fazer, temos planos e planos e mais planos. Você entende, irmão? O povo caminhou 40 anos no deserto e não entrou, irmãos. Todos ficaram prostrados por causa de uma única palavra: incredulidade. O Senhor não aceita incredulidade nossa, irmãos. Ele não aceita. Precisamos ouvir a palavra, como o livro de Hebreus diz, apegar a palavra, que ela seja em nós misturada com fé. É muito importante, irmão. Se nós estamos ouvindo o Evangelho e não temos exercido fé na palavra de Deus, nada terá efeito nas nossas vidas, irmãos. Então, quando João conheceu o Senhor de uma forma tão íntima, irmãos, era que você lembre, ele era dos mais jovens, entre 17 e 20 anos de idade. Esse jovem deixou toda a sua vida, irmãos, todas as suas coisas para seguir o Senhor. Tudo. Às vezes a gente pensa, irmão, nós vivemos no século 21 e tem tanta coisa aí que os nossos olhos brilham. Mas você acha que naquele tempo, quando João vivia, não tinha coisas que brilhavam os olhos de um jovem? Lógico que tinha, irmãos. Ele deixou tudo para seguir o Senhor. Tudo, irmãos. Quando a palavra diz aqui, deixando tudo, o seguiram. Será que nós temos deixado tudo, irmãos, para seguir o nosso Mestre? Quando nós olhamos para o caráter do nosso Senhor, irmãos, o caráter do nosso Senhor era maravilhosamente balanceado, sem nenhum excesso, nem deficiência alguma. O caráter dele, irmão, sobressai perfeitamente intacto, sem defeitos, tão simétrico em todas as suas partes, que sua força e grandeza se tornam imediatamente óbvias, até mesmo ao observador distraído. Irmãos, ele era balanceado em tudo. Ele era manso, humilde de coração. Lembra, irmão, quando ele encontrou com Maria Madalena? O ódio daqueles religiosos que queriam apedrejá-lo, irmãos. Você se lembra? Em João capítulo 8. Pense, irmão, como Jesus olhou para aquela mulher. A forma, irmãos, ele era balanceado. Jesus nunca pediu perdão para ninguém, irmãos, porque ele nunca errou. Ele não precisava pedir perdão para ninguém, irmão. Quando ele exortava as pessoas e falava duro, ele nunca voltou atrás por uma palavra que ele falou. Nós precisamos voltar atrás por muita coisa que nós falamos, irmão. Mas Jesus não, porque ele é perfeito. Ele tinha um caráter equilibrado, irmão. Ele não tinha explosões.
Não, irmão. Naquela mesma questão, quando ele se encontrou no templo, em que as pessoas estavam vendendo coisas, a palavra diz que ele irou, mas não pecou. Não é isso? Ele pegou o chicote, irmãos, preparou, porque a palavra diz para nós: irai-vos e não pequeis. Jesus ficou indignado com aquela venda no templo, mas ele não saiu distribuindo chicotadas e falando palavras obscenas para aquelas pessoas. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio. Ele expulsou aquelas pessoas de lá. Mesmo nesse momento, irmão, ele teve um equilíbrio. Jesus era equilibrado em tudo, irmão. Por isso é importante em nós, o nosso caráter, irmão, perto do caráter de Cristo, é nada. E o que Ele quer fazer em nós pela cruz? Formar o caráter de Cristo em nós, irmãos. Ele nos salvou das garras de Satanás, irmãos. Ele nos tirou do império das trevas e hoje pela cruz, Ele está tirando o mundo de dentro de nós, irmão. Porque nós somos amantes do mundo. As coisas do mundo, irmão, estão correndo nas nossas veias sanguíneas. Isso é muito importante para nós, irmãos. Precisamos entender e dizer sim para o trabalho do Senhor em nós. Você vê, nós vemos coisas na televisão, e coisas na internet, e tantas coisas que tem por aí afora, os nossos olhos brilham, irmãos. Hoje estou falando aqui bobeira, ou isso só acontece comigo, não acontece com vocês? Irmão, precisamos analisar como nós estamos vivendo diante do Senhor. Essa vida cristã, é necessário que seja uma vida desarraigada deste mundo, irmãos. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Ele, para a glória dEle, por meio dEle e para Ele, irmãos. Então é isso que faz diferença em nós. Você vê, a maioria dos homens se destaca por uma evidente virtude ou graça. Exemplo, Moisés se destacou por sua mansidão. Jó, pela sua paciência. Salomão, pela sabedoria. João, pelo amor. Mas Jesus, você encontra tudo, irmãos. Ele tinha tudo. Ele era equilibrado, irmãos, em todas as coisas. O nosso Senhor era um homem sem defeito nenhum, irmãos. Ele nunca houve nenhuma falha, nenhum pecado, nada nele, irmãos, desagradou o Pai. Ele teve uma estrutura como a nossa, um corpo semelhante ao nosso, mas, irmão, sem pecado. Que diferença grande nós temos do Senhor, irmãos. Nós somos muito diferentes dele. Você pode dizer para mim, Ele é Deus. Sim, irmão, Ele é Deus. Mas Ele se esvaziou da sua glória. Tomou uma forma humana, semelhante à minha e à sua. E a si mesmo se humilhou. Mais um pouco desceu e foi para uma cruz. Você acha isso pouco, irmãos? Será que isso foi pouco, o que Ele fez? Se humilhando cada vez mais por amor de nós, irmãos. E como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, diante de tudo isso, uma vida presa com as coisas do mundo. O Senhor tem dito a sua palavra para nós, e muitas vezes nós endurecemos, irmão, diante da palavra. Não quer isso de nós, queridos? Porque a palavra dele é martelo que destrói a pedra do nosso coração, irmãos. Somente a palavra que pode fazer isso. Nós somos duros por natureza, irmãos. Nós somos duros por natureza. E quando você vê o Senhor, lembra, irmão, quando você vê o Senhor, quando Pedro negou, que ele encontrou com o Senhor naquela praia, lá em João capítulo 21. No final, irmão, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus estava prestes a subir ao céu, mas ele precisava tratar com Pedro antes dele subir ao céu, irmãos. Ele precisava. E ele foi até Pedro, irmãos. Aquele capítulo maravilhoso. E Jesus estava na praia. Eles estavam pescando, estavam tristes. Jesus disse aqui em Lucas capítulo 5, que eles não iam mais pescar. Eles iam pescar homens.
Mas lá em João capítulo 21, Jesus tinha morrido, ressuscitado. Eles não tinham crido nisso, irmão. Estavam tristes. E Pedro falou: vou pescar. E tomou os seus irmãos. João veio, Tiago, vamos pescar. O Senhor morreu, perdemos a nossa esperança. E foram pescar, irmão. Você sabe, leia o capítulo 21, que maravilhoso. E ali Jesus apareceu na praia. E João, irmãos, João viu ele lá e disse: é o mestre. Pedro que pula desesperado, irmãos: eu preciso ver se é ele. E foi, reconheceu que era o Senhor. E o Senhor disse para eles se ele tinham pescado alguma coisa: lança a rede para cá. E você lembra que ele pegou 153 grandes peixes. E Pedro puxou a rede sozinho, irmão. Pedro estava angustiado. Eu neguei ele. Ele está aqui. O que ele vai falar para mim? Pense, irmão, que Pedro poderia pensar na sua cabeça. E ninguém ousou dizer uma só palavra. E ele se direcionou até Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Imagine, irmão, o olhar que ele olhou para Pedro. Será que ele condenou Pedro, irmãos? Não. Jamais ele condenou Pedro. A palavra diz que ele nos amou. E nos amou até o fim, irmãos. Ele não deixa de nos amar. Por causa das nossas falhas, irmãos. Ele não deixa de estar conosco porque nós desanimamos ou fracassamos. Não, irmãos. Ele nos ama acima de tudo. Pedro errou com ele, mas ele foi ao encontro de Pedro. E aquele encontro restaurador, onde a vida de Pedro mudou por completo. Então, irmãos, é necessário que ele venha formar o caráter. Ele, Cristo, venha formar o caráter dele em nós. Precisamos ouvir a voz, irmão, doce do Espírito Santo. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 10, o verso 35. Marcos capítulo 10, o verso 35. Eu não vou ler aqui, irmão, todo o texto, eu vou aqui só explicar para os irmãos. Os irmãos conhecem essa passagem, que os irmãos estão com a Bíblia aberta. Aqui, Tiago e João fez um pedido para que, quando o Senhor estivesse na sua glória, colocasse uma à sua direita, outra à sua esquerda, e você sabe o que aconteceu. Eles fizeram assim: não sabeis o que pedires. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, e o batismo que eu receber, sem ter condição de que eles falaram: nós podemos. E nem sabia o que Jesus ia acontecer. Não podemos beber o cálice que vai beber. Nem sabia o que estava respondendo, mas respondeu como dois meninões que não sabiam o que estava falando. Não podemos, Senhor. Você vê? E ali, perguntando para o Senhor. E ali quando entra aqui, irmãos, ali ele falou assim: quanto porém ao sentar à minha direita e esquerda, eu não posso conceder a vocês, porque isso não compete a mim. E ali você sabe que os outros se indignaram com isso. Pedro foi o primeiro. Pô, como que Tiago e João vai ficar à direita e eu vou ficar onde? Que lugar que eu vou ficar? E ali, irmãos, quando Jesus disse no verso 42, é aqui que eu quero ler com os irmãos. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis os que são considerados governantes dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus dá um ensinamento precioso para eles. Pedro e Tiago, vocês estão preocupados com coisas que não competem a vocês. Vocês querem ser grandes? Ele disse aqui: vocês estão debaixo de ordem de governantes que têm domínio sobre essas pessoas. Você vê, estamos debaixo de governantes e
presidente, governadores e demais entidades, mas ele diz, mas entre vós não é assim. Jesus muda, irmãos, porque você entende bem. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Não estou dizendo para você que você tem que desobedecer às autoridades, não. Nós respeitamos, mas a nossa autoridade maior é Cristo, irmão. Se você perder isso de foco, você vai viver uma vida de bajulação, bajulando uns aos outros. E o Senhor é direto no que Ele disse aqui. No meio de vocês não é assim. Pelo contrário, olha como Ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então o que o mundo nos ensina, irmão? Que você tem que ser grande. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz, não é isso que o mundo ensina? Você tem que ser o melhor daquilo que você faz. Jesus não ensina dessa forma, irmãos. Jesus ensina de uma forma totalmente contrária do que o mundo nos aponta. Você vê? Ele diz, e quem quiser ser primeiro entre vós, será servo de todos. Que ensinamento, irmãos. Eu creio que Pedro, Tiago, João e todos tiveram uma aula muito importante, que nunca eles esqueceram, irmãos. Nunca. Olhando para a vida de João, nós temos certeza que ele nunca esqueceu disso que Jesus disse aqui. O quê? No final da sua vida, ele vivia uma vida, irmãos, tirando as luzes dele. Ele colocava todas as luzes em Cristo, tudo. Porque você vê aqui, irmãos, onde pessoas querem ser grandes, e até no meio de comunidades, os homens querem ser o primeiro, os maiorais. Não, irmão. Se a pessoa quer ser o primeiro, vai servir os outros. Se ele quer ser grande, vai servir os outros. Mas ao contrário acontece. Os homens, no meio das comunidades, querem ser servidos. Não é isso que acontece? Há havendo uma inversão de valores. Agora, Jesus, irmão, ele diz aqui, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. E ele poderia ser servido, irmão. Porque só ele era digno de ser servido. Mas ele não veio para ser servido, mas para servir e mais, e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem de homem mais principal que seja, irmão, poderia entregar a sua vida por você? Ninguém poderia fazer isso, irmão. Só ele que fez isso. Por isso que nós temos que ver uma vida, irmão, desprendido, desgarrado desse mundo perverso, irmão. Um mundo caído, que não apresenta nada para nós. Para você ver, irmão, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele se sentia como o menor dos apóstolos. Isso ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Os irmãos não precisam abrir. No começo, ele se sentia como o menor dos apóstolos. Então ali está um grupo de 12, um grupo pequeno. Então ele se sentia ali o menor. Mas quando ele vai caminhando mais, e ele escreve aos Efésios, ele já se sentia como o menor dos santos. Efésios capítulo 3, verso 8. Mas ele avança mais, irmão. E quando ele escreve a Timóteo, a sua última epístola, ele se sentia como o pior dos pecadores. Por que isso, irmão? Será que Paulo era um pecador? Não. De forma alguma. É porque, irmãos, quando nós estamos caminhando com o nosso Senhor, mais próximo dele, nós vamos ficar pequeno, irmãos. E nós vamos ver o tanto que nós somos falhos. Você vê quando Paulo também, quero que você lembre, ele escreve saldos, irmãos, graça e paz a vós outros. Mas quando ele vai caminhando algo mais, que ele vai tendo mais intimidade com o Senhor, ele acrescenta uma palavra: graça, misericórdia e paz. Por quê, irmão? Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós vamos ver o tanto que nós somos fracos e carecemos da misericórdia de Deus. Quando ele escreve a sua primeira carta, primeira aos Tessalonicenses, ele trata ali de um assunto: quando Jesus voltar,
Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Ele estava ali disciplinando os irmãos, mostrando. Mas ele caminhou, irmãos. Paulo caminhou 33 anos com o Senhor. E quando ele escreve a sua última epístola, 2 Timóteo, ele fala: Timóteo, eu já estou sendo entregue como libação. Ou seja, eu vou morrer, Timóteo. Eu estou partindo. Está vendo, irmãos? Quanto mais nós ascendemos na vida espiritual, ou seja, quanto mais nós somos desarraigados desse mundo, mais nós nos quebrantamos. Isso aconteceu com Paulo, irmão. Quanto mais ele estava próximo do Senhor, no final da sua vida, ele se considerava o pior dos pecadores. Está registrado em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Então é essa vida que nós temos que viver, irmão. Uma vida desprendida desse mundo, desarraigado. Quanto mais nós vivemos com o Senhor, mais nós estaremos diante dEle. E mais nós iremos nos quebrantar, irmãos. Vamos ver as nossas falhas, nossos defeitos. Irmão, isso é muito importante. Porque se todo aquele que quer ser grande, quanto maior o homem, mais evidentes se tornam os seus defeitos. Quanto maior o homem é cheio de si mesmo, mais ele vê evidências dos seus defeitos. Paulo tinha muitos defeitos quando ele era cheio de si mesmo, mas no final da sua vida se considera o pior dos pecadores. Somente o trabalho da cruz faz isso em nós, irmãos. Eu quero mostrar aqui alguns textos para nós aqui, irmãos, sobre a vida do apóstolo João. Vamos abrir aqui, por favor, no Evangelho de João, aonde João se oculta. João, quando escreve muitas vezes aqui, ele não se cita o nome dele. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, para os irmãos verem que interessante que é, que importante nós temos que analisar. Quando João escreveu essa carta, o tempo, João já era um idoso, já tinha uma experiência grande com o Senhor. Abra comigo, irmão, João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. Se você sabe aqui, João, que ele disse aqui, não é ele, é o Batista. E ele diz, na companhia de 2 dos seus discípulos. Esses 2 discípulos, um aqui era ele. Ele não disse, estava João Batista e eu, João, apóstolo de Cristo. Ele não fala isso. Ele se oculta, irmãos. Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós nos quebrantamos, irmãos. É isso que ele diz. Agora o outro texto, é o capítulo 13, o verso 25. Vamos aqui apenas ler, irmãos, e eu vou comentar algo com os irmãos. Que maravilhoso esses ensinamentos para nós. João capítulo 13, o verso 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Quem é esse discípulo, irmão? É ele mesmo. Só que ele não fala eu. Ele não cita o eu. Porque o problema nosso, irmão, é virar para nós. Coitado de mim, eu estou sofrendo, eu não sei o que tem. Nós somos amantes de nós mesmos, irmãos. Nós temos dificuldade com isso. Mas quando nós estamos próximo do Senhor, nós nos quebrantamos, irmão. O outro texto, capítulo 18, verso 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Olha aqui, irmãos, não vou ler todo o verso, mas peço que você depois leia para você que vê que é importante. No verso 16 ele fala, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote. João era conhecido do sumo sacerdote, mas ele não disse, eu, João. Que maravilhoso isso para nós, irmãos. Capítulo 19, o verso 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo,
eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João levou Maria para sua casa, irmão, depois que ele estava morto. O discípulo amado. João, irmãos, ele não fala eu, João. O capítulo 20, o verso 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Mais uma vez, irmão, que maravilhoso. Olha o verso 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu. Você vê aqui, irmão, eles correram junto, mas no verso 4, ele diz aqui, ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Por quê? João era mais jovem, Pedro era mais velho, e com certeza ele era melhor na corrida do que Pedro. Ele chegou primeiro, irmãos, mas ele não fala, eu, João, cheguei primeiro. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, ele viu e creu, irmãos. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Capítulo 21, verso 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Ele não fala o nome dele, irmãos. E nenhuma vez ele fala o nome dele. Olha o verso 7, irmão. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando o Senhor estava na praia, aí Pedro se lança na água, irmão, vai atrás de Jesus. Aquele discípulo a quem Jesus amava. E o último verso, irmão, o verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse discípulo a quem Jesus amava era João, irmãos. Que vida devocional João teve ao seu Senhor. Aqui, um senhor de aproximadamente 90 anos de idade, que desde a sua juventude, caminhando com o Senhor, ouvindo a sua palavra, irmãos amados, vivendo uma vida, Jesus tirando todas as coisas de João, e João contemplando. Por isso que eu digo para você, irmão, quanto mais nós ascendemos na vida espiritual, quanto mais isso acontece, mais nós nos quebrantamos. Então, aqueles que procuram ser os primeiros, Jesus dá uma direção para nós: sirva. Você quer ser o primeiro? Você quer ser grande? Sirva todos. Olha que ensinamento, irmão. Será que o mundo ensina dessa forma? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como dessa forma que João? Não, irmãos, João não se aparece. Ele não fala o nome dele nenhuma vez. Será que quando nós fazemos alguma coisa, a gente quer dizer assim, foi eu que fiz. Foi eu que fiz isso, irmão. Sabe quando a gente faz alguma coisa boa e você se orgulha? Porque a gente se orgulha daquilo que a gente faz. Toma cuidado com isso, irmão. Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós nos humilhamos, irmão. Porque tudo aquilo que Ele dá a condição de nós fazermos, a glória é só para Ele, irmão. Não pode vir para nós, senão nós vamos nos encher. Paulo também vivia assim. No final da sua vida, eu sou o pior dos pecadores. Eu já estou sendo entregue como libação, dizendo para Timóteo, Timóteo, eu vou partir. Aquilo que o Senhor me deu, encargo, já cumpri. Já fiz tudo aquilo que o Senhor disse para mim fazer. Eu vou partir. Talvez eu possa dizer para você aqui, que o Senhor pode voltar amanhã. O que será que a gente vai fazer, irmão? A gente vai se preparar? A gente vai se preparar. Ou a gente pode talvez pedir perdão para alguns irmãos, fazer alguma coisa, desesperar, ou fazer alguma coisa para resolver. Mas quando Jesus disse que Ele iria voltar, irmão, Ele vai voltar como um ladrão.
à noite, como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Se você não estiver preparado hoje, irmão, amanhã você não vai estar. Porque viva a sua vida como se o teu Senhor pudesse voltar esta noite. É isso que nós temos que viver, irmão. Uma vida desarraigada desse mundo. Não deixe de fazer o que você tem que fazer hoje para amanhã. Porque talvez amanhã o dia não está para nós. Você entende, irmão? Esta é a vida cristã. Vivendo para Ele. Vivendo unicamente para Ele. Desprendido desse mundo. Desarraigado desse mundo. A questão espiritual, nós já estamos desarraigados desse mundo. Mas será que pela cruz Ele tem tirado o mundo de dentro de nós, irmãos? Essa é a resposta que nós temos que dar para Ele. Não para as pessoas. Para Ele que é o teu Senhor. Será que as coisas do mundo estão fazendo os nossos olhos brilhar, irmãos? É isso que nós temos que considerar, irmão. Considere as palavras do Senhor. Considere aquilo que Ele fez por você, por todos nós. A resposta que nós temos que dar para Ele. Como nós estamos vivendo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que Ele nos guarde e nos livre de todo o mal. Vamos orar, irmãos. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos, ó Senhor, pela Tua preciosa palavra. Ó Jesus querido, Tu és precioso para nós, Tu és maravilhoso para nós. Revela mais, Senhor, das Tuas belezas e glórias, das insondáveis riquezas que estão em Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, ampliar a nossa visão para esta vida que habita em nós. Que nós, Pai, possamos ser trabalhados pela Tua cruz e possamos amar o Senhor mais do que ontem. Que o amor de Cristo em nós venha aumentar, Senhor. Que nós podemos ver uma vida desarraigada desse mundo perverso, amando o Senhor, amando uns aos outros, manifestando o Teu amor, Pai. Ó Senhor, socorre-nos nesse tempo, Senhor. Precisamos ouvir a Tua preciosa voz. Continua a falar aos corações de todos nós, Pai. Anelamos o toque do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Para que nós vivemos uma vida mais íntima, uma vida mais profunda com o Senhor. Ó Senhor, fala com todos nós. Continua a falar com todos nós, Pai. Nós agradecemos a Ti por esse tempo e pelo falar do Teu Espírito Santo. Oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém.